A graça e a paz de Jesus inunde seu coração. Esse vídeo aqui é especial e exclusivo para casais, para pessoas casadas. Então, se você não é casado, se você não tem um relacionamento íntimo, legal com alguém, eu peço a você que não veja esse vídeo. Só para começar, eu sei porque você está aqui. Então, de novo, sai fora. Você não é casado. O que você está fazendo aqui? Vaza! Vai embora! Sai fora! Sai fora! Que a graça e a paz de Jesus inunde seu coração. Vamos falar sobre um assunto extremamente importante para o casamento. O assunto que vai envolver relacionamento íntimo, relacionamento sexual. Eu quero começar lendo o texto bíblico para falar sobre isso. É claro que a ideia aqui não é esgotar o assunto. Você que pensa que eu vou falar sobre sexo oral, sexo anal, não é sobre isso que eu vou tratar hoje. Eu vou aqui falar sobre relacionamento íntimo. Porque se for falar sobre, até de intimidade, nós vamos ver que até existem alguns problemas históricos no que tange a até beijo na boca quando a pessoa não é casada. Podemos fazer um vídeo sobre isso de maneira muito tranquila. É claro que hoje eu sou um homem de 38 anos e a ideia que eu tenho sobre o assunto não é a mesma ideia que eu tinha quando eu comecei a minha vida de relacionamentos, né? Ou de relacionamento com pessoas do sexo oposto, no caso. É interessante falar que é claro que mesmo que eu tenha feito coisas no meu passado em que eu recrimine hoje, isso não significa dizer, né, que eu não tenha o porquê recriminar, ou eu não tenha porquê falar. Porque esse de fato é um dos argumentos mais usados contra quem diz, olha só, quando você namorava, você fazia isso? Eu vou dizer, fazia. Então você não pode falar. Então, esse é o problema. Quando eu comecei a minha vida em que eu me relacionei com outras pessoas, eu não tinha alguém que me orientasse nessa área. Porque dentro da igreja, a igreja abriu a liberdade de algumas coisas no namoro. Não tem quando o pastor, o padre, um celebrante de casamento, ele diz, agora você pode beijar a noiva? Então, tá certo, é isso mesmo. Agora você pode beijar a noiva. Não existia beijos antes, né? Eu tenho um vídeo aqui sobre namoro, namoro cristão, e eu vou deixar para vocês aqui, tá? Na descrição, você pode acessar lá e você vai ouvir alguma coisa que eu penso sobre namoro cristão. E ali você vê se existe razão para isso ou não. O texto que eu quero dividir com vocês é o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. E o texto diz exatamente assim. Essa versão, no caso, é a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Mas eu aconselho você a ler pelo menos umas três traduções sobre esse texto, em especial a Almeida Revista Atualizada e a NVI, tá? Que são versões que não são muito parecidas, mas que vão lhe esclarecer muito melhor, tá? Eu trouxe a NVT por ser uma espécie de versão, né? Existe uma outra palavra, não é bem versão que se fala da NVT, agora eu esqueci, né? Mas você vai perceber que a NVT não precisa de muito esforço para compreender. Então, por isso que eu estou usando a NVT aqui.
mas você pode ler as duas traduções que eu indiquei aqui, e você também vai ter uma compreensão muito boa sobre esse texto. O texto diz assim: não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se abdicarem do modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Bem, o assunto relacionamento íntimo ligado à igreja é de fato um grande tabu. Existem pessoas que acham que é pecado, inclusive, falar sobre sexo dentro do ambiente igreja. Mas esse assunto deve ser tratado tanto dentro do ambiente igreja como em reuniões de igreja. Não há um pecado em que a Bíblia fale mais explicitamente, em especial no Novo Testamento, do que o assunto imoralidade sexual. Ele vai falar sobre imoralidade sexual no âmbito heterossexual e no âmbito homossexual. Ele fala sobre essa imoralidade em vários textos. Em vários textos ele vai falar sobre imoralidade sexual. E detalhe, ele vai falar a crentes que estavam vivendo um momento da sua igreja, como é o caso de Corinto, do auge dos dons espirituais. Paulo escreveu aos coríntios que eles tinham de fato todos os dons, e nenhum dos dons lhes faltavam, mas eles tinham problemas com imoralidade sexual, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 5. Paulo vai enfatizar isso ainda mais em 1 Coríntios capítulo 6, e toda a Bíblia vai falar, em especial o Novo Testamento, sobre imoralidade sexual. Jesus vai falar que imoralidade sexual é algo que nasce no coração do homem, é algo que está dentro do homem e é externado. Então a igreja deve se preocupar em falar sobre isso. A igreja não tem que ficar preocupada em constranger pessoas por falar um assunto que as pessoas não se sentem muito à vontade. Só para constar, João Batista, Jesus, falaram coisas durante os seus ministérios terrenos que não deixavam as pessoas confortáveis, né? E o assunto relação sexual, relacionamento íntimo, é algo que para a igreja parece que é um tabu. E de fato não é proibido. O assunto não é proibido. Porque quando você lê o livro de Cantares de Salomão, você vai ver que no livro de Cantares de Salomão nós enxergamos uma liberdade tão grande entre o casal, e acredito que esse deva ser o que deve ser levado em consideração no que tange a relacionamentos. Porque se essa liberdade entre o casal fosse algo que não devesse ser incentivado, não haveria um livro bíblico aceitável pela igreja, e não somente pela igreja, permitido por Deus que isso fosse aceitável, não existiria esse livro na Bíblia. Um livro que fala, acima de tudo, sobre intimidade no casal, como que o casal deveria se comportar, a liberdade que um casal tem. Não existe restrições quando o assunto é amor entre o casal, né? Hoje os casais não sentem mais essa liberdade, né? A liberdade de comunicação, a liberdade de relacionamento. A liberdade que eu falo não é essa situação horripilante que é o relacionamento aberto, né? Que muitos artistas estão adotando. Não, eu estou falando de uma liberdade bíblica, uma liberdade que é monogâmica e uma liberdade que leva à satisfação mútua, né? Não é uma coisa em que apenas uma pessoa fique satisfeita com o relacionamento sexual, com a relação íntima, mas em que os dois fiquem satisfeitos, em que os dois sintam-se completos dentro do relacionamento, tendo
da relação íntima. Sim, o sexo entre o casal legal, ele deve ser, acima de tudo, acima do prazer mútuo, ele também deve ser uma maneira de você glorificar a Deus. É impressionante como existem pessoas dentro do meio cristão que acreditam que Deus está excluído do sexo. Quando você se relaciona com a tua esposa, Deus está ali. É ruim para você compreender isso, que Deus ele tem que fazer parte disso na sua vida também. É difícil para você entender que quando você se relaciona com a tua esposa intimamente, isso está com a aprovação de Deus. E quando essa pessoa não é sua esposa, não é seu esposo, isso está com a reprovação de Deus. E para aprovar ou reprovar, não basta apenas saber. Então não tem como nós olharmos para isso e pensarmos que Deus não está sendo glorificado, ou Deus não está sendo zombado por essa ação, ou pela maneira como a pessoa se comporta em relação a esse assunto. Porque Deus é glorificado através da sua obediência. Quando lemos o livro de Cantares, nós também vamos entender que o sexo não é somente para a reprodução ou para a procriação, mas você vai perceber também que existe uma alegria muito grande entre os presentes ali no livro de Cantares. A liberdade do casal, ela de fato vai glorificar a Deus. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Aí esse tudo, na cabeça de muitas pessoas, não envolve o sexo entre o casal. Isso é uma falta de pensamento, de raciocínio, de massa cinzenta muito grande. As pessoas glorificam a Deus com seus alimentos. As pessoas glorificam a Deus com o seu lazer, mas elas acham que não glorificam a Deus. Elas tratam com estranheza a glorificação a Deus no que tange a relacionamento íntimo. Nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 e 6. Versículo 5 e 6. E Paulo, nesse texto, ele fala sobre algo que era uma concessão, como nós lemos aí, né? Lemos no começo do vídeo. Era uma concessão. Assim como pessoas se abstinham do alimento para jejuar, Paulo está dizendo, tem alguns entre vocês que se abstêm do sexo para se consagrar. Mas isso não é bom. Vocês querem fazer isso? Tudo bem, isso é uma concessão. Mas não é um mandamento. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, não é que vocês tenham que, para se consagrar, deixar de se relacionar intimamente. É isso que Paulo está falando. Vocês não devem, para se consagrar, deixar de terem relações sexuais. Tanto você, irmã, com teu esposo, como você, irmão, com a sua esposa. É basicamente isso que Paulo está falando no texto. Porque o sexo não é pecado. Lembre-se do Éden, quando Deus forma Adão e forma a Eva, né, o casal Adão, Deus vai dizer para eles crescerem e multiplicarem antes de pecar. Não foi depois. Aí a pergunta que eu idiotamente devo fazer é: como que duas pessoas se multiplicam? Como que duas pessoas geram uma? Como que duas pessoas geram duas? Geram três? Com sexo, gente. Literalmente se relacionando intimamente. Então o sexo não é pecado. E se não é pecado, por que Deus não estaria presente? Por que Deus não estaria ali? Bem, enfim, o sexo, de fato, ao meu ver, é uma necessidade fisiológica, uma necessidade do corpo.
daquelas pessoas que são casadas, né? E não somente as casadas. Solteiros travam lutas muito grandes em relação ao sexo, ainda mais aqueles que vêm de uma vida promíscua ou de uma vida de relacionamentos íntimos correntes, pessoas que namoravam e transavam com as suas namoradas, que não tinham namoradas, mas tinham relacionamentos sem compromisso, e vem para Jesus e entende que na igreja a coisa caminha de um outro jeito. Essas pessoas também é muito difícil. Não é fácil não, gente. Lidar com isso tudo é muito difícil. Porque isso de fato é uma necessidade fisiológica. O corpo, ele acaba precisando de gastar essa energia, de colocar para fora o que está precisando. Então, o sexo para mim é uma necessidade fisiológica. Ao meu ver, é uma necessidade fisiológica, não só para mim, mas para todo mundo, né, que tem relacionamento íntimo. Então, uma pessoa, ela não pode decidir se ela vai deixar de comer, né? Por exemplo, a pessoa decide, não, nunca mais vou me alimentar na vida. Não existe isso. Porque uma pessoa que se decide não se alimentar nunca mais na sua vida, ela vai passar situações terríveis de saúde e vai chegar a óbito. Não adianta dizer que isso não vai acontecer, a pessoa vai morrer. Uma pessoa não pode simplesmente decidir, eu nunca mais vou usar o banheiro. Isso não existe. Uma pessoa que fala, eu nunca mais vou usar o banheiro, primeiro que ela vai estar mentindo para ela mesma e para você, para mim. Ela vai mentir. Não tem como a pessoa deixar de usar o banheiro, decidir, eu não quero mais usar o banheiro e nunca mais usar. Assim também como não tem como, não é saudável uma pessoa casada que tem um relacionamento íntimo com alguém simplesmente dizer, eu nunca mais, ou eu não vou mais fazer sexo com o meu marido, eu não vou mais fazer sexo com a minha esposa, eu não vou mais fazer isso, porque isso vai lhe trazer problemas a curto prazo ou a longo prazo, mas o problema vai chegar. Ele pode não chegar do jeito que você espera, mas ele pode chegar através da mente. Uma pessoa pode ser tão honesta contigo que ela não vai fazer nada contra você fisicamente, mas mentalmente não dá para fugir disso, porque é fisiológico. E isso quando não vai de fato para o físico, quando o corpo não aguenta segurar os impulsos e a pessoa se satisfaz sozinha, ou a pessoa de fato procura alguém para se satisfazer. Nos prostíbulos, nas casas onde trabalham pessoas que vivem do sexo, lá não vai, a sua maioria de pessoas que entram lá não são homens solteiros. A maioria das pessoas que entram lá não são pessoas solteiras, são pessoas casadas. Enfim, esse texto também nos mostra uma coisa muito interessante. Ele nos mostra que tem situações na vida que não são vencidas com orações longas, orações grandes, orações imensas, e nem com jejuns. O texto mostra que existem situações, no caso do texto, 1 Coríntios 7, versículos 5 e 6, no caso desse texto em especial, aqui a solução é o sexo. A solução aqui é o relacionamento íntimo entre o casal. É o casal ir para a cama e se resolver lá. Porque, segundo o próprio texto, para não cair em tentações sexuais, o remédio é aquela boa e velha relacionamento íntimo. Enfim, maridos, agora é pra gente. Despertem esse desejo nas suas esposas, auxiliando-as no que elas precisam.
e elogiando-as, não criticando como a gente costuma fazer. Quando começa a estreitar o relacionamento, quando a coisa começa a ficar mais íntima, há um costume de reclamar de tudo, de elogiar pouco, de auxiliar pouco, de exigir muito. Então você pare um pouco com isso, sabe? Pare de fazer isso. Comece a auxiliar a sua esposa. Lava a louça, varre o chão, pergunta o que você pode fazer. Ela vai dizer que nada, tá? Ela vai falar isso para você. O que eu posso te ajudar aqui? Ah, não, nada não, pode ficar no sofá. Ela vai te falar isso. Aí o que você vai fazer? Você vai levantar, vai deixar o sofá sem ficar com a marca das suas nádegas. Você vai levantar e vai fazer alguma coisa. Você vai varrer um chão, passar um pano no móvel, lavar uma louça. Elogie o que ela está fazendo. Não é mentir. Não é o arroz estar salgado e você falar que está uma delícia. Não, procure as virtudes para você não ser um mentiroso. E elogia nessas virtudes. Vá no ouvido dela, fala coisas que ela quer ouvir. Faça isso. E depois de você fazer isso tudo, certamente vai faltar mais coisa para fazer. Mas tente. Não seja o dificultor. E mulheres, simplesmente não digam não. Não permita que a prática do sexo seja um evento na sua casa. Porque coisas necessárias na sua casa não são evento. Almoço, janta, não é que tem todo dia. Tem dia que você não faz janta, pede um lanche, né? Pede um hambúrguer e você não faz a janta. Tem dia que vocês almoçam na rua, você com teu esposo, vocês estão trabalhando e vocês não fazem almoço em casa. Mas não fica uma semana sem alimento na casa de vocês. Não fica uma semana sem janta na casa de vocês. Então por que vocês ficam uma semana sem sexo? Uma semana sem se relacionar intimamente? Isso está estragando o relacionamento de vocês. Bom, para terminar, e aqui eu acredito que seja a parte mais dura, é que quando você nega sexo ao seu cônjuge, infelizmente, você está abrindo uma porteira para que coisas que sempre vêm, tentações no âmbito sexual, sempre vai vir. Mas quando você nega sexo ao seu marido, quando você nega sexo à sua esposa, você está abrindo uma porteira que está permitindo que essas tentações ataquem a vulnerabilidade do casal, do seu esposo, da sua esposa. Quando você permite que a porta se abre com a sua falta, você está abrindo oportunidades para que coisas terríveis aconteçam. Então vigie. Não permita que isso aconteça. Deus abençoe vocês, que Deus possa ter esclarecido para vocês sobre esse assunto, que eu possa ter conseguido falar na linguagem que você tenha compreendido. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe você. Tchau, gente.